Cristo, a árvore frutífera, parte 01, 8 de janeiro de 2024. Sentei-me à sua sombra com grande prazer, e seu fruto foi doce ao meu paladar. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. Que este cântico é, literalmente, embora em uma alegoria contínua destinada a Cristo e sua igreja, e que não é todo o significado da filha de Salomão e Faraó, o mais convincente aparece na descrição do noivo como um rei poderoso, capítulo 1:12, e ainda um pastor, 5:7, e da descrição da noiva como rainha e ainda guardiã das vinhas, 5:9, e das crianças, 5:8. As palavras do texto são as palavras do cônjuge, e o objetivo delas é recomendar a Cristo, e isso a partir de sua própria experiência. E de fato, os cristãos que têm experiências de religião em suas próprias almas são os mais aptos a recomendar Cristo a outros. Nas palavras, temos em conta de um pedido que ela fez a ele em seu próprio caso angustiado. Sentei-me, diz ela, à sombra dele com grande prazer. Nessas três coisas devem ser consideradas: uma ajuda adequada em Cristo para o caso dela descoberto a ela, sua sombra. Era como um viajante cansada e sem fôlego, com as muitas dificuldades com as quais teve que lutar, como abrasadoras pelo calor do sol, que precisava muito de descanso e refrigério. E ela o vê como uma macieira, lançando uma ampla sombra sob a qual ela pode ficar à vontade. 2. O uso real que ela fez de Cristo para esse fim. Sentei-me sob ou em sua sombra. Por esta expressão, entende-se o exercício da fé em Cristo, como fica claro no Salmo 36:7. Quão excelente é a tua benignidade, ó Deus! Por isso os filhos dos homens põem a sua confiança à sombra das suas asas. A fé é aquela graça que, por meio da promessa, descobre a sombra de Cristo adequada a uma alma cansada, e pela qual a alma fica sob sua sombra e proteção especial, e interpõe o próprio Cristo entre ela e o calor que a queimara. 3. A maneira como ela foi levada a este exercício, com grande prazer ou grande desejo. Prazer e desejo são quase parentes, mas a palavra aqui usada significa desejo mais ansioso do que prazer. O texto original ocorre exatamente assim, tanto pela ordem quanto pelo significado literal das palavras. A sua sombra, desejei ansiosamente e sentei-me. O sentido é: 2. Temos o resultado desta sua aplicação a Cristo pela fé. Sua fruta era doce ao meu paladar. Ela teve uma experiência confortável de sua bondade. Ela não precisava aceitar a recomendação de Cristo da religião como um boato. Ela mesma sentiu, provou e alimentou. Se alguém dissesse que não havia nada desejável ou agradável na religião, ela poderia mentir pelo que sua própria alma sentia. Se alguém disser que o modo de crer é um caminho seco e sem seiva, recomende-me um modo mais sólido e racional. Ela poderia contradizê-los a partir da experiência de sua própria alma, e é inútil contestar os sentidos e os sentimentos. Ela encontrou assim uma plenitude para a sua alma, uma plenitude adequada, uma sombra que era um bom alojamento e uma fruta que era tanto comida quanto bebida. O caminho de alívio para os pobres pecadores, sob todas as queimaduras a que estão expostos, é sentar-se e repousar pela fé à sombra de Cristo.
Ao perseguir esta doutrina, devo, primeiro, mostrar a necessidade que os pecadores têm de uma sombra para cobri-los. Segundo, mostrar como Cristo se tornou uma sombra para os pobres pecadores neste caso. Terceiro, mostrar o que é sentar-se à sombra de Cristo. Somos então, para mostrar a necessidade que os pecadores têm de uma sombra para cobri-los. Uma sombra é uma defesa contra o calor abrasador do sol, do qual sabe bem a necessidade de quem viaja em países quentes. Essa é aquela noção de sombra que é visada no texto. Compare o capítulo 1:6, e assim é aplicado a nosso Senhor Jesus Cristo por Isaías. E haverá um tabernáculo para a sombra durante o dia contra o calor, e para refúgio, e para esconderijo contra a tempestade e a chuva. Em outro lugar, ele diz: você tem sido uma força para o pobre, uma força para o necessitado na sua angústia, um refúgio contra a tempestade, uma sombra contra o calor, quando o ímpeto dos terríveis é como a tempestade contra o muro. Aqui então está a necessidade da sombra para os pobres pecadores. O mundo se transformou em um país quente para os filhos de Adão caído. Testemunhe a escuridão espiritual em todos os rostos. Amós 9:7. A queda de Adão mudou a temperatura do ar que respiramos. O próprio Deus, o sol do mundo, cujas influências foram iluminando, animando, confortando e aquecendo os homens inocentes, tornou-se um fogo consumidor para os que praticam a iniquidade. Ele agora lança seus raios diretamente sobre a cabeça do pecador, de modo que toda a cabeça fica doente e o coração desfalece. Amém. Tem continuação. Senhor, manifesta o teu poder e a tua graça e o teu amor nestes últimos dias. Renova o teu Espírito em nossas vidas, não somente agora, hoje, mas para todo sempre. Amém.